Boa noite, eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, sou palestrante no Nova Luz às quintas-feiras, uma vez por mês, normalmente às quartas, quintas-feiras de cada mês. E como nós estamos impossibilitados de ir ao centro para fazer as palestras, eu combinei aqui com o Eduardo, que também está fazendo palestra de quinta-feira, que nós faremos as palestras alternadamente. Então eu vou procurar estar aqui a cada 15 dias com vocês, junto com o Eduardo, nas quintas-feiras, tá bom? Isso é bom, não é? Eu, pelo menos, sinto muito saudade de ir lá. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Bem-aventurados os aflitos. Vou falar especificamente dos itens 18 e 19, que respectivamente são bem sofrer e mal sofrer, e bem sofrer e mal sofrer, e o mal é o remédio, tá bom? Só que nós não devemos, não é bom fazer isso. A gente recebe na nossa casa as pessoas chegam, a gente cumprimenta. Então, os espíritos vêm nos visitar nos dias de estudo, concordam? Então, nós vamos fazer nossa prece, agradecendo que eles tenham vindo nos visitar, nos envolver com o seu amor, com a sua energia. A gente então vai recepcionar os bons espíritos e aqueles que vieram estudar conosco. Então, nesse momento, eu convido você que está aí a estar na posição que melhor se adeque ao seu relaxamento do corpo e abertura da mente e do coração, para que a gente possa fazer a nossa prece bem gostosa, participando, né, entre esses dois mundos de uma forma mais íntegra, mais integral, tá bom? Então, nesse momento, a gente agradece profundamente a Deus pela oportunidade bendita de estar aqui e agora, vivos, com saúde, com alegrias e dificuldades, com tudo aquilo que a encarnação nos reserva, mas sobretudo amparados, protegidos e inspirados pelos nossos mentores, pelo Cristo que sempre acompanha as nossas vidas e pelo nosso Pai Maior, que nunca, jamais nos desampara. Agradecidos pela essa oportunidade bendita, nós pedimos a Deus, eu peço inspiração para falar, vocês pedem inspiração para compreender, e que depois dessa curta reunião que nós estamos fazendo na noite de hoje, nós possamos terminar o nosso dia mais motivados, mais alegres, mais inspirados, mais confiantes e mais repletos de amor e fé. Que Deus abençoe a cada um de nós nesse momento e que assim seja, graças a Deus. E aí, gente, tudo bem? Deixa eu ver quem tá aqui. Peraí, Tânia, Vanessa, Neuza, Marli, Carlos, Neide, oi Egídio, Érica, família Ritona aqui em peso, hein? Gostei de ver, gente. Então vamos lá, vamos aqui ler um pouquinho e comentar os nossos temas de hoje. Então vamos lá, primeiro item 18, tá? Veja que as linguagens do Evangelho segundo o Espiritismo, em alguns textos, eles parecem assim um pouco mais difíceis de entender por causa da forma que eles expõem, e também muito porque na época que o Evangelho foi criado, foi codificado, ainda era muito forte o catolicismo na cultura, no linguajar das pessoas. Então tem muitos textos, principalmente quando se trata de instruções dos espíritos, que são textos mais, vamos dizer assim, religiosos, sabe? Mais parecidos com a religião tradicional. Mas o conteúdo é isso que é o meu papel aqui hoje. Se fosse só pra gente ler, leríamos, diria, tá legal, eles falaram determinada coisa, mas o objetivo é nós compreendermos o que está por detrás das palavras deste texto. Então é o que eu pretendo trazer para vocês nessa noite. Então o texto que eu vou ler aqui, ele está quase que integralmente como no Evangelho. Por que quase? Porque às vezes eu dou uma enxugada de uma palavra ou outra para não ter que desviar minha atenção quando eu estou lendo. Então ele não é o texto 100% integral do Evangelho, tá? Se alguém estiver acompanhando aí, vai notar que tem uma palavrinha ou outra que eu não vou ler. Vamos lá, item 18.
Quando Cristo disse, bem-aventurados os aflitos, porque deles é o reino dos céus, não se referia aos sofredores em geral. Todos os que estão nesse mundo sofrem, mas poucos sofrem bem. Poucos compreendem que somente as provas bem suportadas podem conduzir ao reino de Deus. Então, vou tentar dizer por parágrafos, mais ou menos assim, ou por trechos. Todo mundo sofre. Eu sofro, vocês sofrem, as pessoas que nós amamos, as pessoas que nós não amamos, as que nós conhecemos, as que não conhecemos, as que estão acordadas agora, as que estão dormindo, as que estão no hospital, as que estão em casa, as que estão no Japão, as que estão no Brasil. Todo mundo sofre. A questão que ele nos alerta logo de cara, poucos de nós sofremos bem. E o que é sofrer bem é que nós vamos compreender agora, com esse bate-papo nosso. Então, ele fala que poucas pessoas compreendem que é exatamente a resignação, ou seja, o suportar adequadamente das provas é que fazem com que a gente tenha mérito. Porque nós podemos passar uma vida inteirinha sofrendo e não ter o benefício daquele sofrimento quando chega a nossa vez de ser premiado, seja no desencarne ou seja no momento de pacificação posterior. Então, às vezes, não é o sofrimento por si só que nos torna pessoas melhores, não é o sofrimento por si só que nos leva a uma vida melhor na espiritualidade. Outro dia uma pessoa me falou assim, é uma pessoa que tem uma tendência a sofrer muito, uma pessoa que tem uma tendência a aumentar o seu sofrimento emocionalmente falando, psicologicamente falando. Essa pessoa falou assim, porque eu vou pro céu, porque eu sofro muito. Só que eu conheço essa pessoa e veja, não estou aqui fazendo críticas, eu estou falando de fatos. Eu conheço essa pessoa e sei que ela tem realmente dificuldades, mas que as dificuldades dela não são tão grandes quanto o sofrimento que ela tem. E ela está esperando ir para o céu porque ela sofre muito, mas ela não precisava sofrer, percebem? Então é isso que o Evangelho quer nos dizer nesse momento, que poucos de nós sabemos sofrer. O desânimo é uma falta. Deus vos nega consolações se não tiverdes coragem. Aqui é um trecho desses que eu disse, é uma linguagem meio religiosa, de outro tipo de doutrina, de outro tipo de religião. Boa noite para quem está chegando aí. Porque parece estranho. Como que Deus nega uma consolação para mim, que estou sofrendo porque eu estou acovardado, porque eu não tenho coragem? Será que é isso mesmo? Literalmente, Deus me abandona? Claro que não é isso. Vamos lá. A prece é um sustentáculo da alma, mas não é suficiente por si só. Uma outra parte, porque tem gente que acha que rezar vai resolver os seus problemas. Existem pessoas, também conheço pessoas assim, que todo dia rezam de alguma forma na sua religião. Por exemplo, o terço, né? Não tem na Igreja Católica, 6 horas na hora de rezar o terço? Então tem gente que reza, ótimo, eu acho isso super bom. Se você faz isso para se fortalecer, para se encorajar, para alimentar a sua fé, para pacificar a sua alma, maravilha. Mas se é uma oração de inconformação da sua vida, de lamuriar o tempo todo, para lamuriar o tempo todo a sua existência, de que está adiantando a prece? É o que ele está dizendo, não adianta só a prece, por si só não funciona. É necessário que se apoie numa fé ardente na bondade de Deus e implica em dizer, estou sofrendo, estou orando e pedindo a Deus que diminua a minha dor, que elimine minha dor, que me resolva o meu problema, que me ajude a resolver o meu problema, mas eu compreendo, eu concordo que a minha vida ela vai ser resolvida por mim com o auxílio de Deus, e se Deus não me ajudar nisso, ou me ajudar de uma forma diferente daquela que eu acho que necessito, isso não significa que Deus não me ama ou que não me atende, mas que a bondade dele permanece presente na minha vida, inclusive agora que eu estou sofrendo e que não vejo saídas para a minha problemática, para a minha dificuldade. Então, quando ele fala que o desânimo é uma falta e que Deus nega a consolação, é que a gente, ao
mesmo tendo fé, se nós não tivermos uma fé plena, uma fé que compreende a bondade de Deus, mas também compreende a justiça de Deus, nós não seremos consolados. Não é Deus que não nos consola, nós que não somos consolados por nós mesmos, pela nossa forma de compreender as coisas. Então a gente precisa entender que quando eu falo isso, eu procuro até não complicar a cabecinha, né? Tá tudo certo, mas quando eu digo que tá tudo certo, não é porque no dia 9 de abril de 2020 nós temos que estar sofrendo o coronavírus. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo que está tudo certo porque as coisas têm planejamento da providência divina, tem decisão pré-encarnatória e tem escolha, resultado e consequência. Então nós vivemos exatamente aquilo que nós optamos, escolhemos ou precisamos viver. Então está tudo certo, tá? Poderia não estar assim, poderíamos estar tendo um outro momento nas nossas vidas pessoais e coletivas se nós pessoalmente e coletivamente agíssemos de outra forma. Tendes ouvido frequentemente que Deus não põe um fardo pesado em ombros frágeis. Isso quer dizer o quê? Que se eu carrego um fardo, o fardo é no peso que eu posso carregar. O fardo, continua o Evangelho, é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e à coragem. A recompensa será tanto maior, tanto mais esplendente, quanto mais penosa tiver sido a aflição. Mas essa recompensa deve ser merecida e é por isso que a vida está cheia de tribulações. Então aqui a gente tem algumas ideias, veja só. Primeiro ele fala que nós vivemos aquilo que dá pra gente aguentar. Tem horas que eu não sei como vocês agem, mas eu sempre falo, tem horas que eu tô tão cansada, tem horas que eu tô tão desarmonizada interiormente, tem horas que eu tô com tanta dificuldade, às vezes, sabe, um problema aqui, um cansaço ali, um acúmulo de uma dificuldade lá, tem horas que eu chego assim, eu sempre digo que eu gosto de rezar quando eu tô no banho, eu entro no banho e já saio falando, né? Parece que a água limpa o corpo e a mente também é limpa pela prece. Então eu gosto de fazer isso, bater papo com Deus quando eu tô no banho, quando eu tô no carro, sozinha. Então eu fico muito orando assim, a minha forma. Às vezes eu digo assim, Deus, olha, eu sei que tá tudo certo, eu sei que isso aqui é preciso, eu sei que você tá me ajudando, mas eu não tô dando conta. Mas esse não estou dando conta eu, Vânia, me sinto enfraquecida porque eu não estou com coragem suficiente, eu não estou com vontade suficiente, eu não estou enxergando de uma forma clara a resposta. Não porque a prova seja maior ou porque eu não tenha proteção, incentivo, percebem? Então quando ele diz aqui que a gente tem uma recompensa proporcional à resignação e à coragem, ele quer dizer o seguinte: quando eu paro de sofrer além do necessário, além daquilo que não dá para ser tratado, trabalhado, e eu estou sofrendo, mas eu compreendo que é necessário para mim aquilo. Quando eu percebo que aquela dificuldade vai passar, mas que no momento exige de mim mais força, mais foco, mais fé, mais coragem, mais dedicação, mais empenho, quando eu percebo tudo isso, eu me fortaleço. Então, como é que Deus nos ajuda? Como é que o nosso anjo de guarda nos ajuda muitas vezes? Ele nos envolve amorosamente, nos energiza, nos traz conselhos através daquela mediunidade sutil que todo mundo tem, ou quase todo mundo tem, pelo menos um pouquinho assim para escutar o seu anjo de guarda. A gente recebe tudo isso, mas não tem jeito, a solução dos nossos problemas passa por dentro de nós. Então, se a gente não se resignou, eu não compreendo, não aceito, não quero, eu não tenho coragem, eu não consigo lutar contra isso, eu sofro mais. Este é o fato do qual dificilmente a gente vai escapar. Então é preciso que a gente, para enfrentar os fardos que nós carregamos, tenhamos coragem e resignação, que não significa de modo algum aceitar pura e simplesmente o problema. Nós estamos aqui para superá-lo.
superar os problemas e aprender com os problemas, tá? Que mais? O militar, esses exemplos do militar, não é a primeira vez que o Evangelho fala sobre o exemplo do militar. Eu acho muito legal. Meu filho hoje é militar, porque ele está fazendo o serviço militar obrigatório e vem assim com muitos conceitos que são muito legais sobre como as coisas são, como se lida com as ideias, com a existência, com as ações no mundo dos militares. É muito legal. Então ele vem aqui e vai dar um exemplo sobre o militar. Ele fala: o militar que não é enviado à frente de batalha, ele não fica satisfeito. Porque o repouso que nós achamos, nossa, legal, né? Não vou pra guerra, legal, não vou pra batalha, legal, vou ficar em casa aqui, no descanso, no acampamento, sei lá o que, não vou enfrentar o problema, legal, né? Pois não é assim que o militar age. Por quê? Porque o repouso no acampamento não lhe proporciona nenhuma promoção. Então, percebam uma coisa, eu e vocês, todos nós que estamos aqui neste momento, aqui não só no nosso bate-papo, na nossa live, mas no mundo, todos quisemos nascer. Ou aceitamos a orientação de reencarnar. E aceitamos como quem aceita ser matriculado na escola e diz: ok, eu não gosto muito de estudar, talvez essa não é minha matéria preferida, é difícil para mim, mas eu preciso passar de ano. Por quê? Porque quando eu terminar o meu ensino fundamental, o meu ensino médio, eu vou fazer um cursinho talvez e eu vou entrar na faculdade. E a faculdade vai ser uma outra batalha na minha vida, porque depois que eu terminar tudo isso, eu serei médico, advogado, enfermeiro, professor, engenheiro, eu serei jornalista. O que é? Eu tenho uma meta. Mas para eu alcançar essa meta, eu necessariamente tenho que passar por experiências educativas que me testam, experiências educativas que vão me mostrar como fazer. Experiências que hoje, no dia, neste momento, estão complicadas, mas que quando eu estiver lá na minha formatura, eu vou olhar para trás e vou dizer: se eu não tivesse passado por aquilo, eu não estaria aqui. Então, quando ele fala do exemplo do militar, o que ele quer dizer? Ele não está apregoando defesa da guerra, ele está dizendo o seguinte: nenhum de nós entra na vida para ficar descansando, para ficar protegido, para ficar sem nenhuma experiência, nenhum sofrimento, nenhuma angústia, porque isso faz parte da nossa construção. Porque nós queremos, o que vocês querem, o que eu quero, presumo que seja mais ou menos a mesma coisa. Queremos ser felizes, queremos ser bons, queremos ser evoluídos, nós queremos olhar para trás e dizer: passou essa fase complicada, hoje eu me sinto integralmente bem comigo, com o mundo, o universo, com Deus. Eu não tenho mais vergonha dos meus erros, eu não tenho mais responsabilidade sobre equívocos, hoje eu tenho responsabilidade sobre coisas boas que eu faço, certo? Que mais? Sede como militar, ele nos convida: e não aspires a um repouso que enfraqueceria o vosso corpo e entorpeceria a vossa alma. Percebe? Quem gosta aí de malhar, vai na academia, etc., não tá sentindo o corpo meio pesado porque não tá fazendo exercício? Não tem ninguém nesse nosso corpo material, corpo físico, que não sinta a necessidade ou o peso do corpo maior, o cansaço maior quando deixa de fazer exercícios. É exatamente o atrito, é exatamente o esforço, é exatamente aquele impulso que a gente tem de movimentar e que nos torna mais fortes. Se nós ficarmos deitados ou encostados a vida inteira, nós vamos ficar doentes, o corpo adoece e a mente também, de certa forma, adoece nesse sentido. Então, o Evangelho nos convida, diz aqui o Espírito que fala é Lacordaire, não sei se fala assim, né? Ficai satisfeitos quando Deus vos envia à luta. Sim, nós estamos em uma luta, não é uma guerra, é uma luta. Luta de desafios, lutas de oportunidades, lutas de
de aprendizado, todas as coisas que exigem nosso esforço. Nós estamos em luta. Essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem do que num combate sangrento. Muitas vezes a vida nos exige mais coragem aqui, nas coisas que nós vivemos no nosso cotidiano, nas relações familiares, na vida material, no emprego, na doença, em todas as questões do nosso dia a dia mesmo, exige às vezes, dependendo do momento, dependendo das provações, das experiências, exige muito mais do que nós irmos para uma guerra. Olha só o que ele está falando, mas é verdade, tem gente que tem vida difícil. E às vezes a nossa vida é difícil para o outro. Às vezes a nossa vida pode parecer muito fácil para alguém que olha pra gente, mas essa pessoa talvez não suportasse algumas coisas que a gente vive. Não é porque todo mundo tem vida diferente e experiências diferentes que as vidas sejam todas umas bem difíceis e outras bem fáceis. Todas têm seu grau de dificuldade. Que mais que ele fala aqui? Assim, essa luta não é o fogo das batalhas, mas as amarguras da vida, onde muitas vezes necessitamos de mais coragem que um combate sangrento. Pois aquele que enfrenta firmemente o inimigo, ou seja, tem força, tem coragem, ele enfrenta o inimigo, mas ele pode cair sobre o impacto de um sofrimento moral. Hoje nós temos quase que uma epidemia, ai credo, né? Chega de epidemia. Quase uma epidemia de pessoas depressivas com impulsos suicidas. Então, ela pode conseguir correr 1000 quilômetros, mas ela não consegue receber um não, eu não te amo. Por exemplo, tô dando um exemplo básico. Então, às vezes a gente fala, mas é importante saber que todo mundo está em luta e que nós precisamos entender essa luta como um treinamento, como um processo educativo e procurar tirar o melhor disso. Porque se nós ficarmos reclamando, lamuriando, nós não vamos conseguir vencer. O homem não recebe nenhuma recompensa por essa espécie de coragem, é verdade. Nenhum de nós é premiado especialmente porque a gente está passando pelo sofrimento. Mas Deus lhe reserva os seus louros, ou seja, os seus prêmios, e um lugar glorioso. E isso acontece quando? Isso acontece quando? Acontece quando Deus acha que é bom acontecer. Muitas vezes é depois dessa vida. Às vezes a aprovação, a experiência, essa luta que eu estava me referindo acontece aqui, durante a existência. Mas muitas vezes a gente não tem paciência de esperar chegar do outro lado, né? Porque é difícil, não é? É claro que é complicado, a gente sabe. E aí o Lacordaire fala aqui, quando vos atingir um motivo de dor ou de contrariedade, tratai de elevar-vos acima das circunstâncias. Que significa? Olha de fora, analisa de fora, não veste a camisa do sofrimento puro e simples. Procura ver o que você tem que aprender, procura ver onde que dá para mudar, procura ver o que dá para fazer. E sim, prece, fé, convicção na bondade e justiça de Deus, porque isso dá um fortalecimento que é ímpar. Ninguém consegue colocar isso no nosso coração como Deus consegue. E quando chegardes a dominar os impulsos da impaciência, da cólera ou do desespero, dizei com justa satisfação, eu fui o mais forte. Então ele te convida a não só analisar a situação que está passando, mas superar com força e coragem o que está acontecendo. Normalmente, muitos sentimentos, muitas imperfeições morais, ele está citando expressamente impaciência, cólera ou desespero, por exemplo. E aí dizer, olhe para você mesmo, olhe e diz, eu fui o mais forte. Isso não é uma presunção que exclui Deus, porque como eu estava falando para vocês, pelo menos esse é o entendimento que eu tenho e eu aplico na minha vida, esse entendimento é de dizer o seguinte, Deus me deu todas as condições, eu estou aqui porque o fardo é do tamanho que eu posso carregar, então eu vou carregar esse fardo, eu vou vencer esta prova, e aí eu vou olhar e dizer, eu venci, e aí eu me reconheço como alguém que está crescendo, que está amadurecendo, que está evoluindo e que não vai cair quando acontecerem coisas semelhantes outra vez na minha vida. Vou continuar uma luta atrás de outra luta até poder dizer, eu venci essa
tribulação completa na minha vida. Bem-aventurados os aflitos pode, portanto, ser assim traduzido: bem-aventurados os que têm a oportunidade de provar a sua fé, a sua firmeza, perseverança e submissão à vontade de Deus, porque eles terão centuplicado as alegrias que lhes faltam na terra, e após o trabalho virá o repouso. Gente, não existe ninguém que seja, aos nossos olhos materiais, um vitorioso, um vencedor, que ele não tenha passado por dificuldades que nós não daríamos conta, talvez, porque toda experiência ela exige sacrifício. Então, o que ele está nos convidando é que nós provemos a nossa fé, a firmeza, a perseverança e submissão à vontade de Deus. O que significa submissão? Resignação. Senhor, isso aqui eu não consigo mudar. Se eu não consigo mudar, eu passarei com a melhor qualidade por essa experiência e no final de tudo aquilo que eu tinha que ter aprendido e aprendi, eu posso seguir adiante com toda tranquilidade, porque assim é a vida. A gente não sofre eternamente, tá? Rapidinho aqui em relação ao outro texto, porque vocês viram que eu gosto de falar bastante, né? No item 19, sobre o mal e o remédio, o texto é de Santo Agostinho. Ele diz assim: vossa terra é por acaso um lugar de alegrias, um paraíso de delícias? A voz do profeta não soa aos vossos ouvidos? Não clamou ele que haveria choro e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Eles perguntam: vocês não sabem que aqui é um planeta de expiação e de provas? Estão querendo o quê? Estar no céu, no Éden, num céu religioso? Não, aqui é um lugar de sofrimento. Vós que viestes viver aqui na terra, esperai, portanto, lágrimas ardentes e penas amargas, porque isso vem como uma consequência das nossas necessidades ou das nossas ações, e é lei de causa e efeito. E quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, voltai os olhos para o céu e bendizei ao Senhor por ter vos querido provar. Lembra do militar? O militar não fica feliz de estar parado no acampamento, em repouso. Que bom que Deus viu em mim força e capacidade de passar por isso agora, porque eu estava devendo para a minha consciência e para a própria lei natural, eu estava devendo e agora eu estou pagando a minha dívida. Não reconhecereis o poder do Senhor, senão quando ele curar as chagas do vosso corpo e encher os vossos dias de beatitude e de alegria? Quando ele adornar o vosso corpo com todas as glórias e lhe der o seu brilho e o seu alvor? Ele está perguntando: peraí, você diz que acredita em Deus, você só acredita que Deus existe quando você tem tudo? Quando você não tem sofrimento, não tem sacrifício, não chora, não sente nenhum tipo de dificuldade? É assim que acredita em Deus? Tem muita gente que acredita em Deus só nessa hora. Até quando os vossos olhos só alcançarão os horizontes marcados pela morte? Ele está perguntando: até quando você vai só enxergar a vida material? Até quando para você, quando eu falo você, todos nós, vai se importar com o que está acontecendo agora sem pensar na repercussão que isso causa na nossa existência infinita, ou melhor, imortal, que é a existência espiritual? Afinal de contas, principalmente nós, os católicos, evangélicos e outros religiosos também acreditam em vida após a morte, mas nós que somos espíritas, nós acreditamos não só na vida após a morte, mas nós acreditamos na reencarnação, nós acreditamos na lei do progresso, nós acreditamos na lei de causa e efeito. Então, o que ele está perguntando? Por que a gente está tão preso no medo de todas as coisas, e por que a gente enxerga a vida como só vida material? Porque mesmo o espírita, infelizmente, tem vivido só para questões materiais. Esquece, fala de reencarnação, fala de continuidade da vida, fala de causa e efeito, fala de tudo, mas está morrendo de medo de morrer. Desculpe a redundância, né?
morrendo de medo de ficar doente, morrendo de medo de ter problema. Esquece que é um conjunto. Isso aqui não é um pacote fechado. A vida encarnada não é um pacote fechado. É parte de um grande quebra-cabeça que nós estamos juntando pecinhas. Quando, enfim, vossa alma quererá lançar-se além dos limites do túmulo. Quando que a gente vai enxergar o conjunto? Quando a gente vai olhar para frente, pensar nisso como uma construção, o tijolinho ou a parede que nós estamos construindo de um imóvel muito maior, espiritualmente falando, mas ainda que tivesses que sofrer uma vida inteira, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que houverem suportado a prova com fé, amor e resignação? De novo, o convite à fé, a convite à resignação, e é óbvio que o convite é o amor, amor por nós, amor por Deus, amor pelas experiências educativas, que não são desejar as experiências ruins, mas que passar por elas. Procurai a consolação para os vossos males no futuro que Deus vos prepara. Procurai consolação para vossos males no futuro que Deus vos prepara. E vós que mais sofreis, porque tem pessoas que sofrem muito mais do que nós podemos imaginar, julgai-vos os bem-aventurados da terra. Bem-aventurados vós que estão aflitos. Como desencarnados, antes de nós nascermos, escolhestes vossas provas, porque vos consideráveis bastante fortes para suportá-la. Ou seja, peraí, eu fiz uma análise, não, dá para enfrentar isso aqui, eu quero. Por que murmurais agora? Por que a gente fica reclamando agora? É isso que Santo Agostinho está nos perguntando. Vós, que pedistes fortuna e glória, o fizestes para sustentar a luta com a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de alma e corpo contra o mal moral e físico, sabíeis que quanto mais forte fosse a prova, mais gloriosa seria a vitória, e que se saísseis triunfantes, se vencesseis essas provas, mesmo, olha só, mesmo que vossa carne fosse lançada sobre um monturo, na ocasião da morte, ela deixaria escapar uma alma esplendente de alvura, ou seja, uma alma com um brilho, uma energia bem mais pura, né, dentro do que dá para ser na Terra, purificada pela expiação e sofrimento. Então ele está dizendo, gente, aguenta isso, vai passar e vai passar rápido. Só que mesmo que você viva a tua vida inteira de dificuldades, coloca a tua esperança nas mãos de Deus, o teu futuro nas mãos de Deus e vive o teu melhor, porque no dia que você sair daqui, você vai agradecer por cada lágrima que você chorou. Não quer dizer buscar lágrimas, mas passar pela experiência da forma que for melhor e para que tenha um resultado melhor. Que remédios, pois, poderíamos dar aos que forem atingidos por obsessões cruéis e males pungentes? Ele pergunta, o que eu posso fazer por você que sofre? Um só remédio é infalível, a fé. Voltar os olhos ao céu. Se no auge dos vossos mais cruéis sofrimentos cantardes em louvor ao Senhor, o anjo de vossa guarda vos mostrará o símbolo da salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. E indo para o finalzinho, gente. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Ela aponta sempre os horizontes do infinito, ante os quais se esvaem os poucos dias de sombra do presente. Não mais nos pergunteis. Para da gente ficar perguntando para os espíritos, é isso que ele está dizendo? Não mais nos pergunteis, portanto, qual o remédio que curará tal úlcera ou tal chaga, esta tentação ou aquela prova. Lembrai-vos de que aquele que crê se fortalece com o remédio da fé, e aquele que duvida 1 segundo da sua eficiência, da sua eficácia, é punido na mesma hora, porque sente imediatamente as angústias pungentes da aflição. Sempre que nós temos fé, nós recebemos um remédio revigorante,
Cada vez que a gente duvida, nós nos sentimos mais sofridos, mais sofredores, mais enfraquecidos. O Senhor pôs o seu selo em todos que nele creem. Cristo vos disse que a fé transporta montanhas. Ele, Santo Agostinho, vos digo que aquele que sofre e tiver fé como apoio será colocado sobre a sua proteção e não sofrerá mais. Os momentos dolorosos serão para eles como as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal maneira que de seu corpo, que enquanto o corpo está a se torcer em convulsões, ela pairará em regiões celestes, cantando com os anjos os hinos do reconhecimento e da glória ao Senhor. Ou seja, mesmo encarnados em sofrimento, se nós conseguirmos fazer isso que Ele nos recomenda, que é agir com amor e fé, resignação, nós sofreremos as agruras do corpo, certamente, mas espiritualmente falando estaremos em paz. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, porque serão atendidas por Deus. E eu encerro já dizendo o seguinte: a humanidade terrena, isso eu não estou contando nenhuma novidade, é claro, está sofrendo. A humanidade está sofrendo. Existem lugares com fome, existem lugares com guerras, existem lugares com questões ideológicas, políticas fortes, com muita miséria, com muita dificuldade, não tem liberdade, não tem um monte de coisa e também com muitas doenças. E a doença, de uma certa forma, tomou todo o planeta, porque hoje nós temos uma doença mundial, que é o Covid-19, mas mais do que isso, nós temos uma doença mundial espiritual, emocional, porque as pessoas estão adoecidas pela falta de fé, pela falta de compreensão, pela falta de solidariedade, pela falta de fraternidade, pela falta de paciência, pela falta de esperança. Então eu entendo que esta mensagem que nós estudamos juntos hoje, ela vem para nos convidar a fazer uma coisa: orar mais, confiar mais, sermos mais responsáveis, mais solidários e vibrarmos mais pela paz. Paz dentro de mim, eu preciso, vocês precisam, então vamos vibrar por essa paz. Mas não podemos deixar de vibrar pela paz neste planeta inteiro, porque nós espíritas sabemos que é momento de transição planetária. E mais, a transição planetária não começou agora, começou lá na época do Evangelho, do Livro dos Espíritos, da Gênese, da codificação espírita, já se falava de transição planetária. Então esse processo que nós estamos vivendo é um processo de, na minha opinião, aceleração da transição. Não dá mais para o planeta Terra ser taxado mundo de expiações. Só que se a Terra entrou no mundo de regeneração, é categoria de regeneração, mas a humanidade ainda não despertou, o que vai acontecer? Tem que despertar. Só que eu e vocês vivemos no mesmo mundo que o carinha que mora na esquina e que não tá nem aí com nada. Vivemos no mesmo mundo e no mesmo país que o político é inconsequente, ou individualista, ou desonesto. Então, não tem como dizer que o que nós estamos passando, a Vânia está em isolamento, o fulano teve problema e nós estamos com dificuldade porque é lei de causa e efeito específica. É uma lei de causa e efeito também coletiva, gente. Então, se eu me considero, se vocês se consideram pessoas melhores e que não merecem passar por isso, por que estamos passando? Porque a gente faz parte da humanidade e é preciso que a gente aprenda a ceder um pouco da nossa forma de pensar, de agir para o bem da coletividade. Então a gente tem que orar mais, tem que confiar mais, tem que ter mais boa vontade, mais otimismo, mais alegria. Eu falo isso sempre, não é porque eu não chore, dá para ver minhas rugas aqui, eu choro, eu sofro igual todo mundo, mas a gente precisa entender que a humanidade tem que dar esse salto junto. Todo mundo vai ter que dar esse salto. Lembra
Joio do trigo, separação? Pois é, este é o momento em que nós estamos sendo separados. Eu quero ser trigo. Quem quer ser joio vai fazer atitude de joio. Quem quer ser trigo vai ter atitude de trigo, vai produzir frutos. E nessa produção de cada um de nós saberemos se vamos permanecer na terra. Então, eu não vou prometer para ninguém, porque eu não posso, não sei como será, mas eu posso garantir uma coisa: eu não posso prometer que nós teremos o dia de amanhã melhor do que hoje, porque eu não sei. Mas eu acredito que sim, que nós teremos o dia de amanhã muito melhor, porque mesmo que choremos mais, mesmo que tenhamos que passar por um período um pouquinho maior de sofrimento e de dificuldade, estamos nos preparando para a nossa formatura do ensino fundamental 2. Estamos entrando no ensino médio, quase entrando no ensino médio das nossas existências espirituais. Então nós precisamos saber que a dificuldade virá, está aqui, mas que nós vamos poder enfrentá-las de acordo com a nossa coragem, resignação e fé. E eu convido vocês a terem coragem, resignação e fé. Deus não está largando a mão de nenhum de nós, tá bem? Vamos fazer a nossa vibração, porque a gente fez a prece de abertura, fazemos a vibração ao final. Não sei se todo mundo que tá aí me conhece, se não me conhecer, então eu repito que eu sou a Vânia Munhato de Vasconcelos, tenho um canal no YouTube com o meu nome, tá aí no post dessa live. Se vocês quiserem me seguir lá, se inscrever no meu canal, porque depois eu vou colocar essa palestra lá, e eu tenho outras palestras e evangelhos virtuais, vocês podem me acompanhar, e eu fico à disposição também, se acharem que existe alguma coisa que queiram esclarecer sobre isso, ou outros assuntos da temática espírita, eu fico à disposição, tá? Vamos fazer então a nossa vibração com muito amor, com muita convicção de que tá tudo certo e que vai melhorar. A gente não sabe quando, mas a gente não tem dúvida, vai melhorar. Então vamos nos colocar nessa posição de doação. Nesse momento, Senhor, nós aqui estamos querendo somar a nossa pequena coragem, a nossa pequena força, a nossa pequena fé e até mesmo o nosso pequeno amor, que para o Senhor é realmente pequeno ainda, mas que para nós já é um esforço tão grande, já é um progresso tão grande. Nós queremos unir esses nossos sentimentos, não só desse grupo encarnado, mas desse grupo também de espíritos que nesse momento nos envolvem. Compartilhem conosco desses momentos juntos de estudo, e também com espíritos em todos os lugares do nosso planeta, encarnados e desencarnados, que estão vibrando pela Terra, pela humanidade terrena. Nesse momento nós imaginamos Jesus como esse ser grandioso, belo, repleto de luz, de energia, de amor e de pureza, envolvendo o nosso planeta, e tudo é tocado por Ele e por Deus. Todos os animais, todos os vegetais, todos os seres humanos, do recanto mais abandonado ao que tem mais movimento, do recanto mais sujo, mais miserável ao que tem mais luxo, do ateu ao crente de qualquer convicção, ao saudável e ao doente, ao que está fisicamente bem e espiritualmente, mentalmente desequilibrado, aos que têm equilíbrio mental e espiritual, mas têm seus corpos adoecidos, aos que estão doentes agora de qualquer doença, mas sobretudo as doenças morais, as doenças da falta de amor e de fé, do abandono. Nós pedimos, Senhor, que todos os que são teus filhos, e tudo é tua obra, e nós somos tua obra, possam receber esse grande amor, um incentivo, um empurrão, um fortalecimento, e que nós possamos imaginar na nossa mente a Terra brilhando. Porque a Terra não é mais um mundo de expiações puramente. Ela já brilha na regeneração, da qual já veste a camisa da evolução, e nós que queremos nos regenerar, queremos fazer parte deste mundo. Então nós vamos imaginar a Terra brilhando e se curando, se tornando saudável junto com toda a humanidade.
E que nessa separação do joio e do trigo, Senhor, que certamente faz agora, como tem feito já há algum tempo, nós possamos ser trigo e nós possamos não abandonar aqueles que ainda não foram selecionados, mas que estão perdidos. Que nós saibamos estender as nossas mãos em Teu nome e em nome do Teu amor, para que mais pessoas possam continuar vivendo na terra, mas uma terra regenerada. Gratidão, Senhor, pelo Teu profundo amor, que o Senhor possa limpar e higienizar o ambiente dos nossos lares, das nossas famílias e principalmente todos os hospitais e lares de pessoas adoecidas nesse instante em todo o mundo pelo coronavírus. Que essa doença, Senhor, ensine, mas não demore demais para curar. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. E muita paz e muito amor e muita alegria e harmonia para vocês, tá? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Se Deus quiser, volto daqui a 15 dias e a gente se vê. E eu espero que todo mundo esteja cheio de saúde e força e fé, tá bom? Beijo, fiquem com Deus, boa noite e um ótimo final de semana para aqueles que lembram de Jesus, porque a Páscoa é católica, mas é um momento de pensar, como sempre, no nosso irmão maior. Gente, beijão, tchau!